vai dar início às 2h30. Se você diz, meu Deus, o fulano de tal era para estar aqui, chama ele para cá. Amém? Jesus ainda continua fazendo na minha vida e na sua. Estenda a sua mão. Pai, nós queremos abençoar a vida do teu filho, agradecer pelo privilégio de conhecê-lo e de tê-lo aqui na conferência de cura. E nós queremos declarar nessa manhã que ele seja ferramenta do Senhor, instrumento do Senhor nesse lugar. O Senhor possa estar guardando toda a sua casa e a sua geração, os seus pertences e tudo aquilo que ele tem colocado diante do Senhor como plano e projeto do Senhor na sua vida. Guarda debaixo da tua poderosa mão, em nome de Jesus. Amém. Você está em casa, meu filho? Um bom dia, graça e paz para o seu coração. É muito bom estarmos juntos aqui nessa manhã, nessa conferência de cura, com um tema que é tão relevante, é tão importante. Quero agradecer a oportunidade, agradecer o convite. Quero cumprimentar aqui o pastor Marcos, né, meu amigo aí de longa data, parceiro ministerial. E trago um abraço ali da Alcance Curitiba a cada um de vocês. E esperamos no Senhor que essa manhã continue sendo uma manhã de cura, uma manhã de restauração, nessa atmosfera de quebrantamento, de restauração, porque Deus, Ele sempre vai agir e sempre vai fluir na medida da nossa entrega. E eu espero que o seu coração esteja disposto a entregar um pouco mais, amém? Eu quero compartilhar com você uma palavra. Em primeiro lugar, eu quero somente apoiar aqui nesse texto de Hebreus capítulo 12, o verso é 1, diz assim: e também, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos de todo peso, outras versões de todo embaraço, e de todo pecado, que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Senhor, em nome de Jesus, quero colocar esse tempo diante do Senhor, e cada mente, cada coração, quero colocar esse ambiente na Tua presença, pedindo que o Teu Espírito Santo flua aqui de maneira poderosa nas mentes, nos corações, e que o Senhor possa derramar ainda mais uma porção de cura, de restauração sobre essas vidas aqui presentes. Te peço, Espírito Santo, que tome a liderança desse tempo, que o sangue de Jesus esteja sobre nossas vidas, trazendo a libertação que necessitamos, a cura que almejamos, em nome de Jesus, amém. O texto que nós acabamos de ler nos fala que existem alguns pesos, alguns embaraços, que têm o poder de comprometer nossa caminhada, nossa carreira. A carreira aqui não é uma carreira simplesmente que é profissional, é uma carreira existencial. Sim, ao longo da nossa vida nós carregamos muitos pesos, muitos pensamentos, muitos sentimentos que têm esse poder de nos adoecer, de nos prender, de nos paralisar. Hoje até mesmo a medicina, a psiquiatria, a psicologia já tem entendido e classificado alguns desses sentimentos e dessas emoções com a patologia, como algo adoecedor. São as doenças psicossomáticas. O indivíduo, ele vai no médico, ele faz uma bateria de exame, não há nada de errado com o seu corpo, mas a dor no peito continua, mas as alergias continuam, a insônia, a enxaqueca, as gastrites e por aí vai. Então entendemos que essa origem dessas doenças psicoemocionais, elas não são do físico, mas sim das nossas emoções. Então nossos pensamentos e nossas emoções, elas podem nos adoecer. E a partir daí, sobre um aspecto espiritual, o inimigo ele vai levar vantagem sobre isso. Ele vai aproveitar isso. Então aqui a gente começa com essa pergunta: o que tem impedido você de avançar? O que tem impedido você de continuar a carreira pela qual Deus te chamou? E é tão comum nós vermos hoje pessoas adoecidas na alma, no espírito, na família. É tão comum hoje ver os males da alma crescendo, se alastrando cada vez mais. A depressão,
a síndrome do pânico, a ansiedade generalizada, a sociedade tem se adoecido de modo geral. Mas a boa notícia é que Deus tem um remédio para esse adoecimento da sociedade. A boa notícia é que a igreja de Jesus é o remédio para essa sociedade doente. Isso porque não existe nenhuma forma de você alcançar nenhum propósito se você, em primeiro lugar, não tiver identidade. Não existe propósito sem identidade. Em primeiro lugar, é preciso saber quem você é preciso saber o seu valor, é preciso saber da medida de Deus na sua vida. Não existe propósito sem, em primeiro lugar, existir a identidade. Então, o que tem impedido você de prosseguir? O que tem impedido você de avançar? Os traumas do passado? As marcas que você carrega? Os pesos, os embaraços? As dores emocionais, as vergonhas? Tudo isso de fato tem o poder de nos prender. E muitos estão presos. Muitos estão estagnados e paralisados, literalmente na fronteira do seu destino. Eles não avançam em direção ao que Deus tem para ele. O casamento é estagnado, a vida financeira é estagnada, a vida de pensamento é estagnada, é paralisado. E eu acredito que nós estamos aqui hoje, essa manhã, criando uma expectativa, não em mim, não no homem, não no que eu vou falar, mas uma expectativa em Deus, uma expectativa no céu, que aquilo que por sua vez estiver te prendendo, te paralisando, isso possa ser quebrado em nome de Jesus. Nós precisamos criar essa expectativa de um novo tempo, uma nova estação. Estamos aí a menos de 60 dias para um novo ano, 2025, e você sabe qual que é o conceito da loucura? É você continuar fazendo sempre a mesma coisa e querendo um resultado diferente. Isso é loucura. Então nós precisamos criar essa expectativa, que possamos então viver um despertamento, um avivamento, que vai produzir em nós novos hábitos e nos fazer abandonar velhos hábitos, novos hábitos das práticas espirituais, da oração, da leitura bíblica, do jejum, ser atraído pela presença de Deus. Isso vai gerar resultados incríveis na nossa vida. Agora, a boa notícia é que sim, nós não precisamos ficar reféns das nossas dores, não precisamos ficar reféns daquilo que aconteceu conosco, em maior ou em menor grau. Todo mundo vem de uma família disfuncional, em maior grau ou em menor grau. Não tem famílias perfeitas, porque não existem pessoas perfeitas. Em maior ou em menor grau, todos nós viemos de famílias que de alguma forma gerou em nós dores, marcas, abandonos, abusos, traumas. A boa notícia é que nós não precisamos ficar refém disso. Sabe por quê? Porque Jesus é o nosso recomeço. Porque Jesus então nos abre esse novo e vivo caminho, chamado caminho da santidade, que nos dá a capacidade de ressignificar, de olhar para a nossa história e dar um novo significado para aquilo de dor, de trauma, de perda que nos aconteceu. E nós estamos aqui hoje para poder criar essa expectativa. Eu gosto muito de um personagem que nos traz um exemplo muito claro de uma pessoa que teve uma história de vida totalmente comprometedora. Uma pessoa então que você poderia olhar para ela e dizer: não, esse aí realmente tem motivos para ficar estacionado, ferido, paralisado, porque a vida dele foi muito sofrida, ele sofreu muitos traumas. Mas nós podemos também ver através desse personagem o quanto ele consegue se desvencilhar, o quanto ele consegue ressignificar todas essas dores, todos esses traumas, todas essas marcas que lhes acometeu. Esse personagem é Jabes. Você conhece Jabes através da oração que ele faz. E eu quero compartilhar essa palavra que está em 1 Crônicas, capítulo 4, verso 9 e 10. A palavra do Senhor diz assim: Jabes foi mais ilustre do que os seus irmãos. A sua mãe
deu-lhe o nome Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó Senhor, quem me dera o Senhor me abençoasse e expandisse o meu território. Que a sua mão esteja comigo, preserva-me do mal, para que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que ele havia orado, pedido. E quantos aqui querem fazer uma oração ousada diante de Deus? Quantos aqui querem fazer uma oração ousada sobre sua história? Porque você não é aquilo que fizeram com você. Você é aquilo que você decide fazer com o que fizeram com você. Há um caminho que você pode sair desse lugar de vitimismo, que é aquele lugar que você fica refém das suas dores, dos seus traumas, das suas marcas. A condição de vítima é uma condição que a pessoa não reage, não enxerga o caminho da mudança e da transformação. Jabes, então, o texto nos mostra que ele nasce com um estigma, um demérito, uma marca. Ele nasce já causando muitas dores na sua mãe. Algo pesava contra ele e contra o passado de Jabes. Sua história de vida foi marcada com dor e com sofrimento. Temos alguém que poderia aqui dar muitas justificativas para não avançar. Não, temos alguém que poderia aqui ter muitas justificativas para ficar nesse lugar de vítima. Eu sou assim porque eu causei muitas dores à minha família. Eu sou assim porque os meus familiares não me apoiaram em nada. Mas a Bíblia diz que Jabes, ele se torna o mais destacado. Ele se torna o mais bem-sucedido. De alguma forma, aquela marca, de alguma forma as suas dores, de alguma forma o seu passado não impediu Jabes de prosseguir e nem de avançar. A sua vida não ficou paralisada. Quantos querem seguir esse caminho de Jabes aqui? Quantos querem seguir essa mesma rota da libertação, essa mesma rota da cura? Porque Jesus já nos advertiu em João 16, no mundo vocês vão enfrentar aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. É muito fácil aqui nós abrimos o microfone para a história de vida de cada um, e nós vamos identificar muitas histórias de dores, de perdas, de abusos, de rejeição, de abandono, marcas muito profundas. Mas a boa notícia é que existe um caminho para você lidar com todo esse passado sem ficar refém dele ou paralisado. É uma rota da libertação. Tem pessoas vivendo então, infelizmente, escravas de uma geografia emocional de dor, de feridas da alma, uma geografia emocional de derrota, de perdas. O coração dessa pessoa se torna um oratório de mágoa, de ressentimento, e o ressentimento é a hemorragia da alma, a falta de perdão, a amargura. Isso tudo você acha que você está na razão, não perdoando ou ficando ressentido, mas quem está morrendo é você. Quem está se adoecendo emocionalmente é você, por causa do ressentimento, por causa da falta de perdão. E tem pessoas que não conseguem avançar para uma nova geografia da sua vida, uma nova geografia existencial. Deus, Ele está querendo sempre mexer com a nossa geografia da nossa existência. Lembra? O Egito era uma geografia existencial de escravidão. Deus mexe com essa geografia, tira o povo do Egito e leva o povo para atravessar o deserto. Mais uma geografia existencial de provas, de dependência de Deus. Depois então, Deus leva o povo até a terra prometida. Mais uma geografia existencial de conquista, de batalha, de dependência de Deus, de vitória. Então nós precisamos entender que Deus quer mudar a geografia da nossa existência, nos levar para um novo lugar, quem sabe uma terra prometida, porque nós somos o Israel de Deus, nós somos povo eleito, sacerdócio real, e Deus tem uma terra prometida para cada um de nós, amém? Eu não sei qual que é a sua terra prometida, o seu sonho, um casamento abençoado, uma profissão, uma vida ministerial, uma vida emocional equilibrada, uma vida espiritual livre das quedas.
O que eu sei é que Deus quer te levar para lá. O que eu sei é que Deus quer te levar, o seu lugar, o seu habitat nunca foi o deserto da vida, mas sempre foi a terra prometida que Ele tem para você. Então o que aconteceu com Jabes, apesar da sua história, do seu passado, da sua marca, das suas dores, ele se tornou o mais destacado. De alguma forma ele contornou essa situação. Então houve aqui o que eu chamo, que é o título aqui da minha mensagem, houve uma superação. Superação. Ele avançou em direção a novas fronteiras do seu destino. E todos nós, em algum momento da nossa vida, vamos precisar superar. Todos nós, em algum momento da nossa vida, vamos precisar superar dores, traumas, abusos, abandonos, traições, marcas das mais profundas, porque se não superarmos, a nossa geografia existencial continua sendo uma geografia de dor, de adoecimento, e a superação nos leva em direção a uma nova fronteira do nosso destino. Superação é uma ação voltada para a mudança, é você olhar para a sua história. Esses dias conversando com uma pessoa, ela disse: eu não gosto muito dessa questão do autoconhecimento, eu não gosto muito dessa questão de olhar para dentro. Eu disse: mas por quê? Ele diz: porque eu não gosto do que eu vejo. É por isso que você tem que olhar, é por isso que você tem que olhar para dentro de você mesmo. A Bíblia, ela sempre aponta nessa direção do nosso mundo interior, do nosso coração. A Bíblia está sempre apontando nessa direção do quão importante é a nossa vida interior na nossa relação com Deus. Olhar para a sua história é resolver, é enfrentar, é superar aquilo que está te paralisando. E curar é enfrentar. Enfrentar é trazer para frente. Enfrentar é trazer para frente seus medos, suas dores, suas vergonhas, tudo isso que tem abatido você, tudo isso que tem lhe estacionado e paralisado. Superação é vencer suas dores, suas marcas, olhar para a sua história de vida e resolver e superar aquilo que de alguma forma está te estacionando, porque a grande verdade é que nós estamos sempre envolvidos nessa questão do aprendizado. A vida cristã há um chamado ao aprendizado. Nós aprendemos com Jesus, nós aprendemos a cada dia com Ele, e não aprendemos uma vez isoladamente quando nós aceitamos Jesus, nós aprendemos dia após dia com Jesus. Aprendemos a nos relacionarmos com Deus, aprendemos a nos relacionarmos com o próximo, aprendemos a nos relacionarmos com nós mesmos. Então estamos em constante aprendizado, e nós precisamos dessa ideia e perspectiva de melhorar quem nós somos, melhorar como mãe, como pai, como marido, como esposa, como pastor, como pastora, como empresário, como cristão. Todos os dias nós precisamos melhorar. E aqui nós entendemos que nós não somos os nossos erros, você não é os seus erros, você não precisa ficar refém desses erros. Jabes, ele nasce com uma história de vida comprometida, com dor, com sofrimento. Ele tinha tudo para viver uma vida estacionada e paralisada nessa geografia da frustração. Ele fez uma oração ousada. Ele se recusa a ficar naquela geografia do trauma, da ferida, da dor. E esse é o nosso chamado: abraçar a nossa identidade, quebrar os acordos que de forma inconsciente ou despercebida nós fizemos com as mentiras do inimigo. Nós precisamos quebrar esses acordos e renovar os nossos acordos com as verdades de Deus para você. Esse é o nosso chamado, abraçar a nossa identidade. E aqui nós precisamos entender que nós estamos envolvidos numa batalha de argumentos.
Evangelho de João, capítulo 10, verso 10, diz que o ladrão vem senão para matar, para roubar, para destruir. Jesus diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então há uma batalha de argumentos que nós estamos envolvidos. De um lado, a ideia de Deus para você é que você possa romper, é que você possa avançar, adentrar na terra prometida que Ele tem para você, viver uma vida abundante, sair do deserto da vida, ser um conquistador das conquistas de Deus. Essa é a ideia do Senhor para você. Mas também nós temos a ideia do mal para você, que é matar sua esperança, roubar o sentido da sua existência, destruir sua fé. Então nós estamos aqui no meio dessa batalha de argumentos. Lembra daquele desenho antigo, né? Que tinha, de um lado tinha um anjinho e do outro lado tinha um capetinha. E o capetinha falava assim: vai lá, faz mesmo, você merece, não fica tímido não, vai mesmo. E o anjinho falava assim: não vai, você sabe que vai dar ruim, não pode, não é assim que funciona, não faça isso, você conhece a verdade. Então há uma batalha de argumentos que nós precisamos aprender a nos posicionarmos, porque as nossas vitórias internas, elas vão moldar as nossas vitórias externas. Eu sempre digo que onde nós vamos chegar, o que nós vamos alcançar, isso começa dentro de nós. O seu destino, ele começa no seu coração. Por isso que a Bíblia diz em Provérbios 4, 23, sobre tudo que se deve guardar. Guarda o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Talvez você chegou aqui nessa manhã, sentou aqui nessa cadeira, com o seu coração carregado de dores, de pesos, com o seu coração machucado pelas marcas da sua vida. E isso tem comprometido o seu destino, tem comprometido o seu propósito. Então nós precisamos entender e nos posicionar nessa batalha de argumentos e também entender a natureza da batalha que nós estamos envolvidos. Feridas emocionais são prisões invisíveis que paralisam a alma, que acabam impedindo o crescimento. Feridas emocionais não tratadas contaminam o passado, contaminam o presente e contamina o futuro. E sempre que você vai querer então avançar em direção ao novo de Deus, em direção a uma nova fronteira da sua existência, do seu destino, sempre vai haver resistência. Você sempre vai encontrar resistência para que você receba e alcance cura e restauração, porque a ideia do mal para você é te manter preso, é te manter acorrentado nas feridas e nas dores da sua existência. A ideia do mal para você é te manter nessa geografia existencial de um adoecimento emocional. Então, sempre que nós vamos avançar, nós vamos enfrentar resistências, mas precisamos aqui unir toda a nossa força, toda a nossa fé, para entender que chega um tempo na nossa vida que é preciso superar. E quem sabe Deus não te chamou aqui esta manhã para que você desse um passo de superação na sua história de vida, amém? Quem sabe não foi para isso que você veio aqui, ouvindo essas palavras tão poderosas que desde ontem você já tem recebido. Chega o tempo da sua superação. Jabes, que é o nosso exemplo maior aqui, ele aprendeu essa arte da superação, apesar da sua história de vida ter sido marcada com dor, com sofrimento, ele invocou o nome do Senhor, ele fez uma oração ousada, e nessa oração ele fala: Senhor, eu me recuso a ficar nessa geografia emocional de ferida, de derrota, de dor, de sofrimento. Senhor, expanda o meu território, vem expandir o meu território para que eu alcance um novo tempo e uma nova estação na minha vida. Foi essa a oração de Jabes. E Deus também quer mexer com você, provocar você a agitar o seu interior, para que você faça a sua oração ousada, para que você faça a sua oração ousada. Nós precisamos de novas fronteiras, nós precisamos de novas conquistas.
Deus, Ele está sempre nos levando para esse novo tempo. Muitas vezes nós gostamos de ficar na nossa zona de conforto, mas aquilo que não te desafia, não te faz crescer. Tem pessoas acomodadas com as suas dores, tem pessoas acomodadas com as suas feridas emocionais, e a pessoa então acaba criando uma dependência daquela ferida emocional, e nós precisamos entender que não foi assim que Deus nos criou. Deus nos criou para sermos livres, Deus nos criou para que a gente possa se mover para um lugar de conquista e avançar em direção à superação da nossa vida. Eu gosto de um texto que está no Evangelho de Mateus capítulo 11, verso 12, diz assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus, ele é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Em direção à cura, à restauração da sua vida, você vai precisar se esforçar para enfrentar os seus medos, enfrentar os seus traumas, as suas vergonhas, porque a graça de Deus vem sobre nossas vidas. A graça de Deus, ela vem como uma graça capacitadora para que você possa olhar para tudo isso, por mais profunda e dolorosa que seja a sua dor, mas que você possa ter vitória sobre isso, porque a graça de Deus sobre você, a graça de Deus sobre a sua vida. E quando você se dispõe a avançar, quando você se dispõe a superar, mesmo em meio às resistências, você avança. Todo avanço muitas vezes vai ser resistido. Avançar significa encontrar resistência, estar debaixo de uma pressão maior, e nós temos uma escolha a fazer aqui nessa manhã. Nós temos uma escolha a fazer nessa manhã, se vamos ficar estacionados ou paralisados nessa geografia da dor, do adoecimento, ou nós vamos nos mover e superar e avançar para novas fronteiras do nosso destino. Deus quer nos mover para a nova fase, Deus sempre quer nos levar para novas fases, só que o novo nos dá medo, o novo traz insegurança. Agora deixa eu te falar algo sobre o medo não desaparece, o medo a gente enfrenta, e tem muita gente fugindo dos medos, e a fuga é um vício emocional. Quanto mais você foge, mais você se afasta da solução dos seus problemas, mais você se afasta do lugar que Deus quer te levar. Hoje nós temos aí até uma classificação da patologia do medo excessivo, que é a síndrome do pânico. A pessoa tem reações físicas de tão alto nível de ansiedade e do medo. A pessoa tem reações físicas como aceleração dos batimentos cardíacos, falta de ar, enfraquecimento dos membros inferiores, e tudo que está acontecendo na pessoa é um nível de ansiedade onde ela está com medo excessivo, sem nenhum perigo aparente. Não está acontecendo nada, ela está lá no shopping e ela tem um ataque de pânico. É claro que, como eu disse, há todo um aspecto também espiritual sobre isso. Lá em 1 de Pedro, capítulo 5, verso 8, diz assim, lá nos fala assim: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém a quem possa devorar. Então veja, em uma das poucas vezes que você vai ver a Bíblia comparando o diabo com o leão. Porque o leão é aquele animal oportunista, é um predador oportunista, ele vai atacar na debilidade, na fragilidade da presa. Aplicando para a nossa vida espiritual, o diabo sempre vai mirar e atacar nossas fragilidades, nossas debilidades emocionais. Vai atacar sua falta de perdão, vai atacar sua rejeição, vai atacar sua inferioridade, o seu ressentimento. Então, o caminho da verdadeira libertação é poder lidar com esses lixos da alma. Imagine esse exemplo, se nós ajuntássemos lixos e mais lixos aqui, e sacolas de lixos, com o passar do dia, isso ia juntar mosca, barata, rato, e não adiantava nada a gente fazer uma força-tarefa para matar rato, para espantar as baratas, porque quanto mais lixo tem,
mais baratas vai atrair, mais ratos, mais moscas. Então a ideia aqui é lidar com o lixo da alma e colocar esse lixo para fora, e limpar e desinfetar, e esse lugar está limpo, sem a presença de ratos, moscas, baratas. E a verdadeira libertação é lidar com o lixo da alma. É abrir os porões da nossa alma, abrir as janelas da nossa alma e poder então deixar a luz entrar. E eu quero aqui apenas mencionar com vocês, nesse sentido de superação, e para avançar e para superar, eu quero colocar 3 superações que precisamos aplicar na nossa vida, em direção a essa rota da cura e da libertação, em direção a essa nova fronteira do seu destino. Quantos querem aqui superar? Amém, glória a Deus. E quantos querem aqui avançar para um novo tempo, uma nova estação na sua vida? Quantos querem aqui dar novas respostas às provas da sua vida? Às vezes você está orando: Senhor, essa prova de novo, eu tenho orado tanto, eu tenho jejuado tanto, Senhor, de novo essa tentação, de novo essa luta. Mas é claro, você não foi aprovado, você não deu a resposta devida. 2 Timóteo 2,15, a Bíblia nos orienta nesse sentido, quando diz: procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então as provas fazem parte do processo de aperfeiçoamento do nosso caráter. Na verdade, o selo da libertação são as provas, onde você é aprovado. Você foi liberto em uma área, você vai passar por provas, para que você receba o selo dessa libertação. Você foi liberto em alguma área, vão vir provações, para que você então dê novas respostas a essas provas, e aí receba esse selo da aprovação. Então aqui eu quero apenas te mostrar que há 3 superações importantes na nossa vida que precisamos exercer. Em primeiro lugar, você precisa superar suas decepções. Sim, você precisa superar suas frustrações. É tanta gente decepcionada, é tanta gente frustrada, paralisada, decepcionada com Deus, decepcionada com a igreja, com o trabalho, decepcionada com o pastor, com a esposa, com o marido. É tanta gente decepcionada, e a decepção tem esse poder de nos desconectar com o nosso propósito de vida. E sem propósito de vida, você vive um esvaziamento existencial que acaba te tirando o sentido, e uma vida sem sentido adoece a alma. Essa é a base de muitos males emocionais. Essa é a base de muitas pessoas. Nós tivemos aí há um mês atrás o Setembro Amarelo. Setembro Amarelo é uma campanha do Ministério da Saúde para poder conter a quantidade de pessoas que tiram a própria vida. Não se divulga a estatística para, de alguma forma, não incentivar. Mas há uma epidemia do suicídio. Há uma epidemia da desistência da vida, porque essa falta de propósito, essa falta de sentido adoece a alma. A primeira coisa que precisamos superar é nossas decepções, nossas frustrações. Provérbios 13:12 diz: a esperança adiada faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é a árvore da vida. Eu tenho enfatizado muito essa área da restauração e da cura emocional, buscando promover esse ensino da saúde emocional, porque essa é a essência de uma vida abundante, a capacidade de você ter um coração sarado, restaurado, guardado, que aprende a lidar com os desafios da vida. Às vezes você sofreu rejeição no passado, mas também sofremos rejeições no presente. Ninguém é obrigado a aceitar a gente, ninguém é obrigado, a gente não é obrigado que todo mundo goste da gente. Às vezes você vai sofrer alguma rejeição. Eu não gosto muito da palavra dele, e está tudo bem, isso não mexe com a minha identidade, porque a minha identidade não está na opinião do outro, mas a minha identidade está em Deus. Está tudo bem, você não tem que agradar todo mundo, nem todo mundo. Esse é o mal da modernidade, né? O mal
onde nós então baseamos o nosso valor próprio e a nossa identidade nos likes da rede social. Quanto mais like, mais as pessoas gostam de você. A pessoa nunca te viu, né? A pessoa nem te conhece. Quanto mais like, quanto mais visualizações, então nós sofremos muito com essa banalização da verdadeira identidade, que não se resume nos seus likes e nos seus seguidores da sua rede social. Então, superar as nossas decepções e desilusão é muito importante, porque a desilusão tem o poder de interromper a missão, o propósito. É muita gente desiludida. Às vezes você chega na igreja, faz um desafio para a pessoa e diz: querido, vamos se envolver na igreja, vamos se envolver aqui numa célula, vamos se envolver aqui, vamos servir. Ah, pastor, há 50 anos atrás eu sofri uma decepção, né? 50 anos. Há 50 anos atrás eu sofri uma decepção muito grande e agora eu estou um pouco fechado. Puxa, mas faz 50 anos que você sofreu a decepção e até hoje a sua vida é aprisionada a essa decepção. Até hoje você é aprisionado a isso. Então se nós não superamos as nossas decepções, nossa desilusão, instala uma crise existencial incrível. Um dos maiores segredos da saúde emocional é você ter uma razão pela qual valha a pena viver sua vida. Uma vida que valha a pena ser vivida. E como eu disse, uma vida sem sentido adoece a alma. Esse é sem dúvida um dos maiores campos de batalha que nós, como conselheiros, pastores, psicólogos, estamos envolvidos. Levar as pessoas a desenterrar o seu talento, levar as pessoas a encontrar a sua identidade vocacional, levar as pessoas a atingir o seu propósito e a viver o seu melhor, o seu potencial, superando a sua história de dor. Porque Deus tem um caminho de vitória em meio à nossa história de dor e de perdas. Eu vou repetir para você aproveitar e dar um glória a Deus, um aleluia, para pegar para você. Deus tem um caminho de vitória em toda a nossa história de dor. Deus tem um caminho de vitória em meio à nossa história de dor. Então nós precisamos superar as nossas decepções. Não foi isso que aconteceu lá em Lucas capítulo 24. Não vou ler o texto, é muito grande. Você conhece essa passagem pelos discípulos no caminho de Emaús. O texto começa assim: já é esse o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Que coisas? Jesus estava morto na cruz. Já era o terceiro dia. 2 desses discípulos saem de Jerusalém e vão para Emaús. E eles vão ali chateados. Eles vão ali decepcionados. Eles dizem: nós esperávamos que era Jesus que havia de redimir a Israel, mas já é o terceiro dia, ele está morto. E aí Jesus aparece do lado deles, mas eles não reconhecem Jesus. Esse é o poder da desilusão. Nos faz cego para o propósito, nos faz cego para a solução. Jesus então começa a caminhar ao lado desses discípulos e pergunta: o que está acontecendo? Vocês estão indo para onde? E os discípulos começam a dizer: você é o único aqui que não ouviu falar de Jesus, o varão profeta, muito poderoso em obras e milagres, mas agora está morto na cruz. E Jesus começa a explicar para eles o propósito de Deus. Aqui nós entendemos que nossas expectativas, elas podem estar erradas em relação ao propósito de Deus, e nós temos que alinhar o nosso coração e nossas motivações ao propósito de Deus. A cruz era o propósito de Deus. E aí então os discípulos chegam até essa aldeia chamada Emaús, e os discípulos falam com Jesus: fica conosco, já é tarde. Os discípulos ainda não o reconheceram. Jesus entra, ceia com eles, os olhos deles se abrem, e Jesus desaparece da frente deles. E o texto relata assim: não nos ardia o coração quando à beira do caminho não nos expunha as palavras? E a Bíblia diz que na mesma hora levantaram e voltaram para Jerusalém. O nosso coração, ele precisa arder. Se o seu coração deixa de queimar por Jesus, vai entrar um esfriamento da decepção. A decepção tem o poder de esfriar o seu coração. E além do mais, nós temos aqui 2 lugares
que são simbólicos, aplicados à nossa vida espiritual e emocional. Jerusalém, a terra do ide, do derramado espírito, a terra do propósito, do comissionamento. Emaús, a terra do trauma, da decepção, da desistência, da depressão. Uma geração inteira tem feito seu domicílio espiritual e emocional nesse lugar chamado Emaús, a terra da desistência. Para mim chega, acabou, não quero mais. Agora, a ideia de Deus nunca foi que vivêssemos em Emaús. Agora, nós precisamos entender que quando o nosso coração é tomado pela decepção, pela desilusão, nós saímos de um lugar que a gente nunca deveria ter saído e a gente vai para um lugar que a gente nunca deveria ter ido. A boa notícia é quando o nosso coração começa a queimar. Eu vou repetir, quando o nosso coração começa a queimar. Seu coração está queimando aí? Seu coração está queimando aí? Quem sabe não é você que está hoje, neste dia, nesse lugar existencial chamado Emaús, um lugar de desistência, um lugar de derrota, um lugar de decepção e desilusão. Quando o nosso coração começa a queimar, a Bíblia diz que na mesma hora eles se levantaram e disseram: opa, o meu lugar não é aqui em Emaús, o meu lugar é em Jerusalém, a terra do derramado Espírito Santo. E é por isso que nós precisamos superar, em primeiro lugar, nossas decepções. Em segundo lugar, que nós precisamos superar é a nossa autoimagem. Sim, você não vai avançar em direção às fronteiras do seu destino, você não vai avançar em direção ao novo nível da sua vida se você odeia o que você vê no espelho. Nós precisamos superar a nossa autoimagem. Olhamos pouco para dentro de nós mesmos, não nos conhecemos, nós não falamos sobre a nossa saúde emocional, vivamos muito no piloto automático. Essa autoimagem é a visão que você tem de você mesmo. Tem pessoas que têm uma visão totalmente distorcida de si mesmo, com baixa autoestima, com baixo merecimento, uma visão distorcida de si mesmo com inferioridade, descrédito. E um dos textos que baseia muito essa importância de uma autoimagem correta e equilibrada é o texto de Números 13. Números 13, a partir do 23, não vou ler o texto todo, mas o contexto é o seguinte: depois de 40 dias observando a terra, os espias voltam e trazem o seguinte relato para Moisés: a terra é boa, mana leite e mel, mas lá tem gigante, lá tem cidade fortificada, lá tem os povos inimigos de Deus. E a Bíblia diz que eles começaram então a inflamar o coração do povo. Números 13, 33, então esses espias, pelo menos 10 deles, eles têm uma seguinte declaração: éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Agora, como que pode? Um povo que saiu lá do Egito, debaixo de mão forte e poderosa, atravessou o deserto debaixo de um sobrenatural nunca visto antes, chega diante das fronteiras da terra prometida, e eles se veem como um gafanhoto, inferioriza. Esse é o poder das fortalezas da nossa mente. Não dá tempo aqui de entrar nesse estudo. Esse é o poder dessas crenças de pensamentos que são estruturas da nossa mentalidade, que quando a gente está diante das conquistas, das portas que Deus abre para nós, foi Deus que abriu a porta, foi Deus que te chamou, foi Deus que te colocou ali, a terra prometida é para você, mas quando você vai entrar, esses gatilhos de uma mentalidade adoecida disparam: não, eu não posso, não, eu não sou ninguém, não, eu não mereço, não, isso não é para mim, isso é para outra pessoa, para mim não. Eu não posso, eu não consigo, eu não sou ninguém. Então nós entendemos aqui que é preciso superar essa autoimagem distorcida. É triste o que acontece na sequência ali no capítulo 14 de Números, porque aquele povo que estava para entrar na terra prometida, Deus manda dar meia volta, e Deus dá uma sentença severa. Ele diz para cada ano, ele diz para cada dia,
que vocês ficaram espiando a terra, vai ser 1 ano no deserto, até que essa geração inteira morra e levante-se uma nova geração. Sabe o que aprendemos aqui? A terra prometida, o lugar de conquista, superar para uma nova fronteira do nosso destino, é para aqueles que conhecem a sua identidade, é para aqueles que são sarados, curados, renovados, porque o deserto é que é lugar de gafanhoto. A terra prometida não é lugar de gafanhoto. O deserto sim, é lugar de gafanhoto. Então eles tinham uma visão distorcida de si mesmo. E assim somos nós, inferioridade, baixo merecimento. Às vezes você vai dar um elogio para uma pessoa, a pessoa fica até constrangida. Ai, pastor, pelo amor de Deus, não faz isso. Mas o que foi? Não me elogia. Não. Mas qual o problema? Você fez um bom trabalho, você fez com excelência, você se dedicou. Tem pessoas que têm dificuldade até de receber um elogio, de tão distorcido que é a sua visão de si mesmo. Porque a humildade não é você se inferiorizar diante de nada e diante de ninguém. Humildade é você saber quem você é, sem mais nem menos. É saber quem você é. Então essa é a segunda superação que nós precisamos alcançar em direção a essa rota da cura e da restauração. Quantos estão comigo aqui? A primeira superação é superar nossas decepções. A segunda superação é superar então superar a nossa autoimagem distorcida. E a terceira e última superação, para eu ir concluindo aqui, é superar as nossas limitações. E como eu disse, muito do que nós somos hoje, como nós funcionamos hoje, está relacionado à nossa história de vida, está relacionado à nossa família de origem. E muitas vezes nós vamos precisar superar até mesmo algumas limitações de pensamentos, de comportamentos, de hábitos que trazemos da nossa família de origem. A gente vai precisar fazer um termo que a gente usa muito na terapia familiar, que é o termo de se diferenciar. Você vem de uma família de origem que é machista, que olha para a mulher como um objeto. Você tem que se diferenciar dessa cultura. Você vem de uma família de origem, muitas vezes, de mulheres que muitas vezes são autossuficientes, são mulheres fortes, tomam a frente. Você precisa se desvencilhar. Eu creio muito no ministério de liderança da mulher. Nós ensinamos, potencializamos, levantamos o ministério da liderança da mulher. Então superar as nossas limitações, porque nossas limitações não estão do lado de fora, estão dentro de cada um de nós. Nós temos a tendência de fazer das nossas dores, das nossas perdas, das nossas feridas e dos nossos traumas o centro da nossa vida. O centro da sua vida nunca foi suas dores, nunca foi seus traumas. O centro da sua vida sempre foi Jesus. Existe vida além do trauma, existe vida além da perda. O choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. O dia precisa amanhecer. Tem pessoas que o choro nunca acaba, o dia nunca amanhece. Entrou um adoecimento emocional. Então nós precisamos aqui superar as nossas limitações, porque você começa muitas vezes a contar histórias, contar justificativas do porquê você está nesse lugar, do porquê você não avança. Vitimismo é o hábito, sempre quando se trabalha com aconselhamento, esse é um instrumento muito importante. As pessoas sempre têm o hábito de transferir a responsabilidade para o outro. A gente, enquanto conselheiros, a nossa arte é devolva para a pessoa a responsabilidade, porque aconselhar é responsabilizar. Responsabilidade é a habilidade de responder frente às demandas da vida. Se eu não emancipo a pessoa que eu estou aconselhando para poder responder às habilidades da vida, para aprender a lidar com as tentações, dar novas respostas, eu não estou favorecendo o crescimento e a maturidade dela. Então precisamos superar nossas limitações.
Nós precisamos superar aquilo que tem nos prendido. Eu cito aqui aquele texto de Marcos capítulo 5, verso 24, o texto é grande, vou dar um pano de fundo, você conhece esse texto como a mulher do fluxo de sangue. Essa mulher é um exemplo incrível. A Bíblia diz, começa o texto, que uma grande multidão seguia Jesus, apertando de todos os lados. E aí entra em cena então a história dessa mulher. Estava ali uma certa mulher que havia 12 anos, havia sofrendo de uma hemorragia. Alguns estudiosos chegam ao consenso que é provavelmente um ciclo menstrual totalmente desregulado. Uma hemorragia, um ciclo menstrual desregulado, extremamente desregulado. E o texto discorre um pouco mais sobre a história dessa mulher, que ela gastou tudo que tinha em vários médicos, mas não melhorava, do contrário, só piorava ainda mais. E tendo ouvido a fama de Jesus, ela disse: se eu apenas lhe tocar, eu serei curada. Agora veja, entre esta mulher ter interiorizado, ter dado um passo de superação na sua história de vida, até o seu milagre, tem muitas coisas que a gente precisa entender. Ela superou muitas coisas. Em primeiro lugar, 12 anos com uma hemorragia interna, 12 anos com esse ciclo menstrual desvaindo em sangue, ao mínimo anêmica, sem força ela estava, mínimo. Outra superação que essa mulher precisou, outro limite que ela precisou superar, o limite da cultura, do que as pessoas iam falar, do julgamento do outro, porque nessa cultura, uma mulher no ciclo menstrual não pode aparecer em público, era visto como impureza. Essa mulher, ela rompe todas essas limitações. E a terceira limitação aqui é a da multidão. Eu acredito, a Bíblia não diz, mas por causa que a Bíblia diz que ela toca na orla do manto, na parte de baixo do manto, eu acredito que ela foi engateando. Ela foi engateando, abrindo espaço na multidão, em direção à libertação, se esforçando e avançando, e recusando a ficar nessa geografia de adoecimento, se recusando a ficar nesse lugar, e ela então rompe suas limitações, chega lá e toca em Jesus, e foi tão forte, que Jesus então ele pergunta: alguém me tocou? Porque quando nós rompemos, quando nós superamos limitações, chamamos a atenção de Jesus. Quando nós então decidimos avançar, superar, nós chamamos a atenção de Jesus. Os discípulos dizem: mas Senhor, o Senhor está vendo, a multidão está te apertando, o Senhor pergunta quem te tocou. E Jesus insiste: alguém me tocou. A mulher então se revela e diz: foi eu te toquei. E Jesus diz para ela: filha, a sua fé te salvou, vá em paz, fique livre desse mal. Então essa mulher é um grande exemplo que nós podemos ter para superar as nossas limitações. Então eu creio que existem momentos na nossa vida que nós precisamos entender que é tempo de superação. Existem momentos na nossa vida que nós vamos entender que eu posso chorar com você, eu posso orar por você, eu posso abraçar você, eu posso acolher você, eu posso jejuar por você, mas tem lutas que eu não posso lutar por você. Tem lutas que eu não posso vencer por você. Então esse é um momento chave de superação. Esse é um momento que você precisa entender que está em jogo aqui, espiritualmente falando, seu destino, o destino da sua geração, porque muitas vezes esses padrões de comportamento adoecedores, eles se repetem. Seu pai repetiu isso do pai dele, você está repetindo isso do seu pai. Há uma repetição de padrão de comportamento adoecedor, que você precisa quebrar esse ciclo da ferida. Para sair desse lugar, para quebrar esse ciclo da ferida, você precisa de uma superação. Você precisa avançar em direção a uma nova fronteira do seu destino. Você precisa de uma superação. Eu quero concluir aqui, novamente lendo e mencionando a oração de Jabes, que foi o texto
base que nós usamos aqui da nossa mensagem. Aqui em 1 Crônicas 4, de 9 e 10. Jabes foi o mais ilustre que seus irmãos. A sua mãe deu-lhe o nome Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, quem me dera me abençoasse e expandisse o meu território, que a sua mão seja comigo, preserva-me do mal, para que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Quantos aqui estão dispostos a fazer uma oração ousada como essa? Senhor, expanda o meu território. Eu trago essa história de dor, eu trago essa história de inferioridade, eu trago essa história de sofrimento. Senhor, expanda o meu território. Leve-me para um território, Senhor, de milagres, de superação. Eu queria que você ficasse de pé, nós já estamos finalizando aqui. Só que eu quero te pedir, não deixe nada te distrair. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Esse tempo é um tempo de você reagir à palavra que lhe foi ministrado. É um tempo de você dar uma resposta a essa semente que foi lançada no seu coração. Seu destino está em jogo aqui. É um momento de romper espiritual. É um momento de você aplicar essas palavras tão poderosas na sua vida. E eu quero te desafiar aqui essa manhã a dar um passo. Eu não sei onde você está, se você está no deserto, se você está na fronteira da terra prometida com dificuldade de entrar. Eu não sei o que você precisa superar, se é suas decepções, se é essa autoimagem distorcida. Eu não sei se você precisa superar alguns limites que você tem. O que eu sei é que é um chamado para a sua vida de superação, e que você possa alcançar esse novo tempo, essa nova estação da sua vida. E o meu apelo e desafio para você essa manhã é que todo aquele que tiver coragem de fazer essa oração ousada, saia do seu lugar, venha aqui à frente, no altar do Senhor, e você vai entregar a sua história, você vai entregar as suas dores, você vai entregar o seu sofrimento. Sim, nós não podemos mudar o que passou. Houve abandono, houve sofrimento, houve abuso, houve dor, houve rejeição, mas há um manto tão poderoso de cura, de restauração. Há um bálsamo, há um remédio para toda a alma ferida, há um bálsamo para a sua vida, há um bálsamo para o seu coração, um remédio para te curar. E você pode fazer essa declaração: Senhor, expanda o meu território. Senhor, eu não quero ficar vítima ou refém daquilo que me aconteceu. Senhor, eu preciso olhar para o meu passado e dar um novo significado. Quebra todo o ciclo da ferida na minha vida. Eu não quero repetir esses padrões de comportamento. Vamos dar espaço às pessoas do corredor para chegar aqui no altar, porque aquilo que você entrega no altar, você recebe com graça. Aquilo, quando você se apresenta diante do altar, diante do trono da graça, você recebe socorro, e você recebe um toque poderoso do Senhor para você superar. O seu tempo de superação chegou, o seu tempo de avançar chegou. É tempo de você então superar suas decepções, supere as desilusões, vire a página da sua vida e reescreva uma nova história. Libere o perdão, vai falando agora, vai dando nome para essa pessoa e diz: eu perdoo em nome de Jesus. Vai superando essa autoimagem distorcida, essas mentiras de que você não é nada, essas mentiras de que você não é capaz. Isso se tornou uma fortaleza na sua mente, mas as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Tem fortalezas da sua mente sendo destruídas, tem fortalezas do medo sendo destruído, tem pessoas cativas do medo, tem pessoas cativas do medo, medo de morrer, medo de tentar, medo de acreditar, medo de se jogar. O seu medo está sendo quebrado hoje em nome de Jesus. Há um manto poderoso aqui da parte do Senhor. Vou pedir o ministério de louvor para nos ministrar aqui. Você continue orando, continue na presença de Deus, continue elevando o seu coração. Deixa o Espírito de Deus fluir na sua vida aqui de forma poderosa. Seja tocado como nunca antes. Receba esse manto, receba como nunca antes.
Quem disse que é o fim? Se o próprio autor diz que não é pra desistir. Há um tempo pra todas as coisas debaixo do céu. Eu creio. Há um tempo pra todas as coisas debaixo do céu. Eu creio. Nova história, novo começo, um novo tempo. Eu creio. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Um novo tempo. Eu creio. Nova história, novo começo, um novo tempo. Eu creio. Aleluia. Receba essa palavra que eu quero liberar sobre a sua vida, que está em Isaías 54, verso 2 em diante. Receba com toda a sua força, com toda a sua alma. A palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela penetra no mais profundo do nosso interior, dividindo alma, espírito. A palavra é carregada do poder de Deus. A palavra é carregada com uma unção que quebra o jugo do medo, da inferioridade, da rejeição, da orfandade. Isaías 54, 2 em diante diz assim: alargue o espaço da sua tenda, aumente o toldo da sua habitação, não impeça, alongue as cordas e firme bem as estacas, porque você se expandirá para a direita, para a esquerda. Sua posteridade possuirá as nações e fará com que povoem as cidades arrasadas. Não tenha medo, porque você não será envergonhado. Não tenha vergonha, você não será humilhado. Você se esquecerá da vergonha da sua mocidade e não mais se lembrará da desgraça da sua viuvez. Há uma palavra profética sobre a sua vida. Há uma palavra liberada de recomeço, de superação. O inimigo vai tentar roubar essa palavra. O inimigo vai tentar te acusar com aquelas mentiras. Quem é você para querer superar? Quem é você para querer avançar? Hoje, quebre os seus acordos com as mentiras do inimigo e renove o seu acordo com as verdades de Deus para você. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Quebre os seus acordos com as mentiras do inimigo. E eu quero que você repita, todos aqui, repita comigo uma oração assim: Senhor meu Deus, em nome de Jesus, diante do teu trono e das testemunhas que aqui estão, eu declaro que eu vou superar, que eu vou avançar, eu vou superar minhas decepções, essa autoimagem distorcida. Eu vou superar minhas limitações. Eu vou tocar no Senhor e eu vou receber o milagre, o sobrenatural, e eu vou ter uma nova história, um novo recomeço, e as minhas dores se tornarão o meu testemunho. E onde mais o inimigo quis me ferir, é onde mais o Senhor vai me usar e vai me dar autoridade, em nome de Jesus, amém. Se você recebe essa palavra, aplauda ao Senhor, glorifique a Ele, glorifique a Ele. Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus, glória a Deus. A superação está nas suas mãos, a graça está nas mãos de Deus. A graça capacitadora
vai se unir com a sua escolha. A graça de Deus vai interagir com a sua escolha, vai interagir com seus novos posicionamentos, novos hábitos, deixando velhos, em nome de Jesus, amém? Você pode voltar para o seu lugar. Antes de passar a palavra aqui ao pastor, eu quero só divulgar aqui o meu livro, chamado Saúde Emocional, o cuidado que gera o crescimento. Esse livro eu aponto aqui alguns caminhos